legal. Lê, seja muito bem-vindo. Esses daqui são meus alunos, meus seguidores, meus amigos, pessoas que me acompanham. Já fiz uma prévia aqui, já falei um pouquinho sobre você, mas eu quero que você se apresente. Essa é a nossa casa. Fique à vontade, fale sobre você, a sua atuação, e depois vou começar com aquelas perguntinhas que chegaram durante a semana. A casa é sua, amiga. Giane, eu quero agradecer a oportunidade. Primeiro a Deus, né? Porque Ele prepara todas as coisas no melhor tempo. Mas Aham. agradecer a você a oportunidade de vir falar um pouquinho do que eu aprendi. Meu nome é Lenice, sou casada, 2 filhos lindos. É, Sou assistente social, nos estudamos juntas, fui conselheira tutelar por 5 anos. Passei pela coordenação do CRAS também, CRAS de referência aqui na cidade, e hoje eu estou como assistente social num projeto social com crianças de 6 a 15 anos, que é a minha paixão. Amo trabalhar com criança e a cada dia uma descoberta. Sou perita, né, assistente técnico, faço parte hoje do CONDICA, ou para outros é o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, eu passei pelo conselho e hoje eu faço parte desse conselho aqui municipal da cidade, que é muito importante para que possamos trabalhar realmente os direitos da criança e adolescente, principalmente os direitos violados. Então, esse trabalho que eu faço já no conselho, acho que eu já estou há mais de um ano, e venho depositando um pouquinho do que eu sei e estou agora, inclusive hoje nós fechamos outro projeto, especializando mesmo na escrita, né, do projeto e na execução também, que é algo muito gostoso. Eu falei aqui que você é especialista em projetos sociais, né, dona Lenice? A Lenice escreve, É, executa. Fala um pouquinho também dessa sua área de projetos sociais. Que aí quem inclusive, quiser e estiver precisando, gente, de um especialista que dê assessoria, consultoria a respeito de projetos sociais, Lenice. eu posso fazer a mentoria à distância, eu faço já uma mentoria, né, lá em Campo Grande, e o projeto, existe ali, na verdade, N oportunidades de você ter o seu projeto em editais. De que forma? Você tem que buscar os editais, tem todo o mecanismo de criação, mas não é algo nem um bicho de 7 cabeças, não é difícil, é só você pegar o jeito, é igual andar de bicicleta, né? A gente vai equilibrando e É, depois você, quem na estiver verdade, precisando desse empurrãozinho aí, a Lê é exato, especialista nisso. e não E é hoje nós. difícil. Pode falar. E não é difícil a criar um projeto, existe muito, muito mesmo recurso financeiro aí para editais, pequenos, grandes, 20 mil, 10 mil, 200 mil, 100 mil, depende aquilo que você está necessitando, e isso impulsiona muito o projeto, cresce muito através disso e também através das emendas parlamentares, que eu também agora já desenvolvi dois projetos de emenda parlamentar do ano passado para esse ano. Então, são as experiências, né? Fora que nós temos um projeto aqui em Araçatuba que chama também a Casa Léo, que é um trabalho que nós fazemos Ah, efetivo na periferia com as crianças, com as famílias em vulnerabilidade, extrema pobreza, no trabalho mesmo de impulsioná-los a sair dessa condição, essa né? Todos condição. nós temos condições e nós precisamos sonhar, acreditar que as pessoas têm Identificar essa. esses potenciais, né, Lê? Exato. Buscar as potencialidades, né, de cada um de nós. Todos nós temos, é só dar oportunidade. Olha só, é uma alegria receber você aqui. Muito obrigada até agora por já compartilhar tanta coisa. E o nosso tema específico hoje, né, que eu chamei a Lê para a gente falar sobre conselho tutelar. Há 2 ou 3 semanas eu dei uma aula sobre o ECA. E aí Certo. surgiram algumas perguntas sobre o conselho tutelar. Eu falei, Lenice vai vir aqui trazer essas orientações. Como ela disse, gente, ela trabalhou no conselho, ela foi conselheira tutelar por 5 anos, né, Lê? Isso, cinco 5 anos anos. como conselheira tutelar. Então, ela vai trazer aqui alguns esclarecimentos, ela vai responder as perguntas que chegaram, especialmente aquelas que relacionam-se Conselho Tutelar, CRAS, Conselho Tutelar, CRES, algumas solicitações, algumas coisinhas aí. Tem bastante gente atenta querendo saber isso. Mas, para a gente começar,
falando mesmo já de conselho, como conselheira tutelar e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a principal atuação do conselho tutelar, como foi o seu processo para entrar no conselho, né? Tem uma eleição, tem uma prova, até tem uma pergunta se você teve que decorar o ECA inteiro. Fala um pouquinho desse processo, Lê. O processo para a escolha do Conselho Tutelar, vou falar pela nossa cidade, por Araçatuba. Isso, porque é municipal, né, a legislação. Tem algumas cidades que fazem um pouquinho diferente, mas não foge muito do que eu vou falar. Aqui em Araçatuba, inclusive, pessoal, o ano que vem já é a eleição para 2024. Então, é feito um ano antes, provavelmente para nós aqui começa em abril, começa a sair o edital. E o edital você vai acompanhar. Por exemplo, para nós aqui, a primeira fase do edital é você entregar várias documentação, antecedentes criminais, municipais, federais, estaduais, documentação. Você precisa ter uma comprovação que você fez um trabalho com criança e adolescente. Por exemplo, a nossa cidade, ela aceita declarações de igreja, que você trabalha há décadas, né, com criança, com essa experiência. Não precisa, às vezes, comprovar por carteira assinada que você trabalha no mínimo 2 anos. É um processo. Aqui tem o curso do ECA, 40 horas, não pode... tem algumas especificidades como não faltar, não atrasar. É um processo seletivo, passa por tem psicólogo. Tem que saber o ECA praticamente todo, né, Lê? Tem a prova, tem que acertar 70%, mas não é difícil, não é não. São 290 artigos. Lógico que é complicado. E aí, então você tem que ter 70%, né? Eu tô falando por nós aqui, tá, pessoal? Mas a média, depois você passa pelo psicólogo e, por fim, a eleição. Tem a eleição depois ainda, né? Então tem que passar pela prova, passa pelo psicólogo e depois tem a eleição. E aí, são cinco primeiros votados, né? Melhores votados. Exatamente. Lê, o dia que eu falei sobre o conselho aqui, teve uma aluna do conselho, não, eu falei sobre o ECA e ela entrou e ela falou que na cidade dela, necessariamente entre os 5 precisa ter um assistente social e um psicólogo. Acredito que a eleição deve ser feita de alguma forma diferente, não sei. Porque ela diz que entre os 5 precisa ter. Aqui em Araçatuba tem essa exigência ou não? Não, porque o conselheiro tutelar, ele não trabalha na sua atividade. Por exemplo, se ele não trabalha. Ele vai ser 24 horas exclusivo para o conselho. Eu era assistente social, eu não podia executar minha ação, meu trabalho, podia até ter a visão, mas não isso. Então, não pode. No ECA mesmo fala 24 horas exclusivo, não pode. Eu não posso trabalhar fora. Eu não posso trabalhar fora disso. Tenho a classificação dos 5 melhores, tem também o suplente, ele começa, por exemplo, o sexto, ele começa a cobrir férias, ele vai ter umas experiências durante esse período. Gente, vocês desculpem que eu saí de uma gripe. Ela tá. A hora que você for, eu vou aproveitar para fazer a pergunta, fica tranquilo. Quem não tem experiência, tem chance de atuar? A Rayane está perguntando aqui. Você não tinha experiência, né, Lê? Não, nenhuma. Na verdade, ser conselheira é algo de escolha mesmo. Para você ser conselheira, a primeira coisa que você tem que ter consigo é não avaliar ninguém. Uma vez eu ouvi falar assim, essa família, ninguém presta. Eu fiquei olhando, mas gente, todo mundo presta. Vamos descobrir o histórico, vamos ver o que está acontecendo. Então, vai vindo de família em família, essa questão de abandono, de rejeição, é todo um histórico. Então, o conselheiro tutelar é chamado. Não é a minha opinião que vai valer, não é nada disso que vale. Exatamente. Não é nada que isso vai acontecendo. Então, o que você tem que fazer? Aquilo que eu acho, né? De jeito nenhum. Até nos cursos, né, durante esse processo seletivo, fala muito sobre isso, que nós precisamos pensar exatamente naquele momento o que essa pessoa precisa. Você quer me ajuda? Posso te ajudar? E aí você vai trabalhando tudo isso com as pessoas e criar uma relação, um vínculo, né? Porque taxado, todo mundo já é. Se vai parar no conselho,
geralmente tem um histórico muito triste. Não é fácil, não. Muito triste, de vulnerabilidade, de violência, né, Lê? É, E a principal é. atuação do conselho é fazer valer o ECA, proteger a criança e o adolescente de toda essa violência, fazer valer as leis, né? A proteção integral deles, não é? Então, aí, se você vai ser conselheiro e não está compreendendo essa principal atuação, como que vai ser? Sim. Não tem jeito, né? O importante é que você saiba o ECA. Ah, eu preciso saber tudo. É muito bom, porque é lei. O dia a dia vai fazer com que você aprenda, que você vai ficando mais fácil. Tem alguns artigos que você trabalha mais, que é o direito, a obrigação do pai, levar seu pupilo na escola, que é a evasão escolar. Então vai trabalhando mais com os artigos, mas você tem que estar por dentro, sim, de tudo. É muito interessante você até saber o que é adolescente e o que é criança. Então, de 0 a 12 anos incompleto, né? É criança a partir de 12 até os 18 são adolescentes. Aí vem medidas educativas, tem egresso, e assim vai caminhando. Mas o importante é que o conselheiro ele conheça a rede, porque o conselho tutelar ele é uma porta aberta. Ele é uma porta aberta, ele recebe, só que ele não fica com ele não dá guarda, ele só encaminha. Houve um abuso sexual, aconteceu alguma coisa assim, você vai trabalhar com a rede, polícia, IML, hospital, receber o relatório para o CREAS para atender essa criança, que é o centro de referência especializado. Depois que os direitos foram violados, ou por uma agressão, ou por um abuso, porque a equipe técnica é que vai trabalhar com essa criança. O Conselho Tutelar só recebe e encaminha. Ele é órgão encaminhador. Então, eu recebi bastante essa questão aí. O Conselho Tutelar pode enviar solicitações, pode encaminhar para o CRAS, para o CRES. Ele pode cobrar, por exemplo, um relatório em 24 horas, 48 horas. Tudo que eles recebem, eles têm que mandar. Como que é essa relação Conselho Tutelar, CRAS e CRES? O legal é que o Conselho Tutelar, ele tem um bom relacionamento com a rede. Você tem que ter um bom relacionamento com a rede socioassistencial. Você tem que, por exemplo, vou falar aqui, CRAS, CREAS, o CRAV, o CAPES. Você percebe que na assistência a gente usa muito letrinhas, né? O CAPES, que você pode encaminhar a criança para um atendimento psico, né? Atendimento quanto dislexia, TDD. Nós temos os órgãos encaminhadores, né? Isso nós precisamos. O conselheiro ele precisa saber a rede da sua cidade. E se ela não existe, o conselho começa a fazer. Só para você ter uma ideia. Eu estou com uma criança em vulnerabilidade que foi acolhida. Então, eu trabalho a rede, conselho, escola, projeto, se tiver um projeto, Ministério Público, Defensoria Pública, porque todos esses órgãos estão para as crianças, o CRAS, o CREAS. De repente você faz uma reunião. Todo mundo. Envolve. Na minha cidade não tem rede. Começa a chamar, começa a trabalhar. Por quê? Porque isso faz exatamente essa verdadeira articulação. E quando você tem um assunto que você distribui para várias outras pessoas, ele fica leve para você. Porque você vai fazer, na verdade, só a tua finalidade. É escola, evasão escolar. É um projeto, é o que está trabalhando, é uma questão de acolhida, o CREAS tá indo, porque quando você começa, você está na sua casa, vamos dar uma ideia, vai lá fazer uma visita para a Regiane, aí Conselho Tutelar, aí depois mais tarde, CREAS, mais tarde ainda, CRAS, vai 5, 6 pessoas na sua casa para fazer a mesma visita. Então é importante. Atuando em rede não vai ter tanta. Exato. Vai geralmente ao CRAS para ver a vulnerabilidade e reuniões mensais ou assim que for necessário. Então, o conselho ele faz esses encaminhamentos, não necessariamente solicitações. Ele encaminha, vai muito do bom senso. Eu acho que bom senso, por exemplo. Eu encaminho lá para o CRAS. Mas o que o CRAS vai fazer? Mas o CRAS vai lá ver se essa família tem vulnerabilidade social, que é o trabalho do CRAS. Porque então, você também já atuou no CRAS, então você sabe aí quais atuações, né? Exato. Então
você vai trabalhando essa linha e fomentando e deixando ficar mais forte. Quem ganha é a criança. Quem ganha é a criança, a proteção da criança e do adolescente, né? Deixa eu Exato. só voltar aqui, que tem uma pergunta. Lima, a gente até falou sobre isso. No seu município tem assistente social e psicólogo? Não necessariamente no conselho, porque na verdade é eleição. Até perguntaram aqui se a eleição é âmbito municipal. Deixa eu achar aqui. Ocorre em âmbito nacional, né, Lenice? Essa eleição é municipal em todo o território, né, brasileiro. Vai ser em outubro do ano que vem, não sei se é dia 2, dia 3, mas como fosse eleição mesmo, geralmente em outubro, em todo o âmbito nacional. Ele, na verdade, se torna federal. E esse processo seletivo, esse processo todo, nosso aqui corre entre abril até outubro. A Elza até está perguntando aqui, mas a gente também já falou, Elza. Depois, gente, eu vou deixar essa live lá no YouTube para vocês assistirem, tá? Mas olha só, o ingresso é concurso, processo seletivo, tal. A Lê falou sobre isso. Aqui na nossa cidade, porque, gente, é legislação municipal. Aqui na nossa cidade, ela tem o ECA, claro que é a legislação nacional, mas tem para eleição é uma legislação municipal, né, Lê? E aqui tem uma prova sobre o ECA, depois passa pelo psicólogo, depois tem uma eleição na cidade. Sim, eu lembro que a gente trabalhou um monte para a Lenice, para votar na Lê. Aí, Lê, como a gente pode falar? Você tem alguma coisa esse processo seletivo, tem algumas cidades que cortam no meio do caminho, que às vezes não tem tantas pessoas para se eleger, né, para concorrer, na verdade. Na última nós tivemos 67 pessoas que foi eliminando, porque é eliminado no psicológico, é eliminado na prova, e foi eliminando, nós chegamos no final, acho que na última, acho que uns 15, para você ter ideia, porque quem não tiver perfil vai identificando, né? Então, existe uma empresa, nós contratamos uma empresa aqui para fazer todo esse processo seletivo. O importante de tudo isso é você que queira ser um conselheiro tutelar, você tem vários amigos, você tem bons amigos, então você precisa começar a articular com seus amigos, porque na verdade o que te põe ali é na hora da eleição, né? O voto. A pessoa tem que ir votar sem obrigação, né? Porque então, não é uma obrigação, né? Ir lá votar. Aí vai pela amizade, né? Voltando lá ao que a gente estava falando das solicitações CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, você falou a importância da rede, de se trabalhar e atuar em rede. O Conselho conhecer toda a rede para poder articuladamente preservar os direitos da criança e do adolescente. Uma pergunta que chegou aqui para nós, que eu vou passar para você. Com relação às solicitações, se o Conselho Tutelar vem com uma solicitação para o CRAS, eu como assistente social, sou obrigada a acompanhar, por exemplo, uma destituição de poder familiar, porque o CRAS me chamou? Como que é essa história aí? Fala aí um pouquinho sobre isso. Eu acho que ele não é obrigado, porque o Conselho Tutelar é ele que representa a família, é ele que garante os direitos. Então, chamar o CRAS para ir, eu vou falar de experiência, é que isso não é obrigação. É obrigação do conselho mandar um relatório para o CRAS e pedir o acompanhamento dessa família. Agora, o conselho ele representa a família responsável. Então, o conselho, sim, tem que estar lá trabalhando toda essa questão, porque acaba se tornando uma violência, né, psicológica, toda essa destituição. Mas o CRAS de referência, ele vai fazer acompanhamento através de relatório, informativo. Não necessariamente lá, mas, por exemplo, se eu sou do CRAS, sou assistente social que já acompanha essa família, já sei dessa situação, vai acontecer essa destituição. O conselho, por exemplo, faz uma solicitação ou uma sugestão. Nesse caso, pode se acompanhar. Pode. Porque ela já tem vínculo, às vezes o CRAS tem muito vínculo com aquela família. E ele estando junto, ele traz uma segurança para a criança, para aquele momento muito difícil, porque é um dos piores momentos que tem você destituir da família. É muito agressivo emocionalmente. Então, se o CRAS de referência ele tem esse vínculo, muito bom, é muito bom mesmo que vá. Entendi. Outra coisa, Lê, vou atender uma família, eu pego um caso de violência.
Eu comunico imediatamente o conselho tutelar. Estou falando como CRAS, tá? Sou CRAS, por exemplo, atendo uma família, veio ali uma informação a respeito de violência, violação de direito contra uma criança e um adolescente. Comunico o conselho tutelar de que forma? Essa foi a pergunta. Ligo imediatamente no desespero lá, corro, ligo para você, mando um relatório, telefone, e-mail, ofício. Qual é esse meio de comunicação mais eficaz? E se eu comunico o conselho tutelar, eu preciso comunicar mais alguém ou o conselho tutelar já é o suficiente e o conselho vai dar andamento aí nessa situação? Eu penso que há casos e casos, né? Nós estamos falando de um abuso, ligar para o conselho e falar, eu estou com a família aqui, eu preciso que vocês venham agora. E o aí conselho tem essa disposição, né? Porque você falou que tem que ficar 24 horas, né? É 24 horas e dentro do conselho existe o plantonista que vai receber as demandas, as denúncias. Aí eu sempre falava lá no conselho, falei, ó, minha filha, você pega o seu corpinho e ó, corre, rodinha no pé e vai resolver. Então, é um caso de abuso, vou ligar para o conselho e falar, ó, conselho, eu tô com um caso aqui, o conselho vai pegar, vai ouvir a história, de repente o conselho vai fazer o BO, já vai fazer, levar para o IML, se foi abuso mesmo, constatou, essa criança, ela precisa, falando criança, mas enfim, Sim. precisa ir para um hospital, às vezes tem que tomar o coquetel, tem vários procedimentos, né? E por fim, de repente, se for abusador dentro de casa, levar para uma família extensiva, um outro parente, porque não pode ficar com o abusador dentro de casa. Aí já virou caso de polícia, né? Aí E o já conselho tutelar que faz essas comunicações, Lê? é ele que faz todo esse procedimento de abuso. Ele é o trabalho dele levar na rede. Aí também vem o trabalho da rede. E aí já faz relatório, só para você entender, depois de tudo isso. Por exemplo, já passei uma tarde com uma noite inteira nessa situação, deixei a criança ali com alguém da família, e no outro dia já fui fazendo relatório para o CREAS, porque essa criança precisa ser encaminhada, acompanhada pelo psicólogo, pela equipe multidisciplinar, para que essa violência ela amenize no coraçãozinho dela e vai trabalhando essa questão emocional. Aí, uma vez virando inquérito, aí já vira caso de polícia, e o conselho ele já não atua mais nisso, porque ele já pegou, tomou os procedimentos e já encaminhou. Agora é o CREAS que vai trabalhar. Exatamente. O que a gente mais depois vai tendo depois de acompanhar é a questão de fórum, descer para o fórum e ou nos ouvir, ou então ir para a delegacia, porque eles pedem também a gente uma oitiva nossa, um acompanhamento. Então Essa é tem até uma todo. pergunta que tem aqui. Você já precisou ir diante do juiz? Você já foi chamada para alguma audiência? Você tem alguma experiência assim para falar? Quando tem, vamos falar que quando tem um acompanhamento de uma criança e desce para o fórum, aí senta o juiz, defensor, promotor, conselheiro tutelar e aí vem a rede. E vem a rede. Isso daí é natural, natural. E você tem um papel muito importante como conselheira tutelar. Por várias vezes o juiz perguntava, e aí, senhora conselheira, a senhora concorda com isso? E você, concorda, não concorda? Aí, por isso que você é legal você entender sobre leis, falar do meritíssimo. Eu não acredito que agora a gente vai romper esse acompanhamento com os pais, porque tá tudo certo. É melhor deixar 3 meses de acompanhamento familiar. Aí a rede inteirinha acompanha a Olha família. só. Se evoluiu esses 3 meses, aí o juiz já fecha inquérito, já resolve por aí. Mas caso contrário, o trabalho da rede é importantíssimo, né? Importantíssimo. Tem reuniões que chega a dar aí 10, 15 pessoas, até numa audiência, e vai chamando e vai ouvindo. É muito interessante. Então você já participou, né? Já teve nesses locais aí. Olê, olha só. Se no caso você está atendendo uma família lá, como conselheira, agora, né? Porque eu estou falando como CRAS, como conselho, mas como conselheira, você está atendendo uma família. E existe uma situação de violência ali. Mas a pessoa, a mãe, o pai ou a tia, não sei, que relatou aquilo ali, pede um sigilo. Como que acontece isso daí?
e você está no CRAS. Eu tô falando que eu tô no CRAS? Vamos nos dois lugares, já que você sabe dos dois Ó, lugares. você chegou, eu vou falar de um fato que aconteceu comigo, que eu Ai, nunca mais, perfeito. eu não vou nunca mais esquecer na minha vida, porque eu já acompanhava um assunto, uma situação de abuso sexual das meninas, e aí os avós foram no conselho e falaram, olha, ele saiu do quarto tomando banho, com a toalha tirou e falou para as meninas pegar no órgão genital dele. Eu falei, nossa, de novo. Aí eu errei, eu tinha que pego essa denúncia, ir lá na DDM, Delegacia da Mulher, que aqui, nossa, é DDM, né? E fazer um outro boletim de ocorrência de abuso, porque já tinha sido preso. É um caso super complicado. Eu não fiz, eu só comuniquei imediatamente, eu peguei o e-mail, fiz um relatório e mandei por e-mail. E quando teve a audiência desse indivíduo, os avós estavam lá e ele relatou que tinha relatado para mim a questão desse novo abuso, né, de toda essa. Aí o juiz, eu estava no conselho, ele me ligou, dá para a senhora descer aqui? Falei, vou. Nossa. Quase morrendo. Eu falei, meu Deus, no meio da audiência ele me chamou. Aí ele Meu falou Deus. assim, não, foi. Nunca mais vou esquecer, acho que eu não fiquei bege, eu deve ter ficado um pimentão. Porque a gente tenta fazer da melhor maneira. E eu achei que só Sim, comunicando a ele o fato já era o suficiente, porque ele já tinha já vários BOs e tudo mais. Aí ele falou assim, a senhora não fez boletim de ocorrência do que a senhora ouviu? Eu falei, não, eu fiz um comunicado ao meritíssimo, está aí nos arquivos. Ele falou, então o abuso sexual você não faz boletim de ocorrência? Eu falei, eu faço, né? Fiz tanto. Aí olhou para o defensor falou, não, é que faz bastante, né? Tem hora que escapa. Então, uma coisa, ele mandou depois uma decisão que todo suposto abuso tinha que fazer boletim de ocorrência. Não tem sou que eu que fazer. vou. Não tem esse Não negócio sou de eu. sigilo É, com relação a não, abuso de criança e adolescente, não dá para ter o é. sigilo. Não dá Um conselho tutelar, por exemplo, não dá para ter. Tem que não. ter no sigilo. Aí eu falei, não, dessa vez eu fiz tanto BO lá que depois foi tipo assim, a justiça que vai ver se é fato ou não, que aí já não entra, né? Você não é investigador, você não faz esse papel de investigação. Não. Você só tem que pegar os fatos e encaminhá-los, é o que eu te falei, o Conselho Tutelar, ele é um órgão encaminhador. Então isso daí me serviu muito. Mas E eu. A Renata está perguntando aqui, ela falou assim, então o conselho ele não é um órgão punitivo, ele encaminha para os órgãos competentes, ele não é Sim. punitivo. Não, ele não é, Ele é ele não é. protetivo, né? Ele é protetivo, ele não é delegado, ele não é o bicho-papão. Por isso que a importância de você acolher sem você apontar erro de ninguém. É você acolher, entender e trazer para você, porque quando você cria um vínculo, esse vínculo ele te traz mais situações que você consiga entender. E é só amar, é pegar a família, porque a família fica muito, muito mesmo desconstruída, né? Ela fica muito abalada dessa situação, porque pode passar os anos, o tratamento e tudo mais, mas isso, infelizmente, é uma ferida que para muitos é, 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 não sara. Eu posso dar mais um, um Claro, pitaco? nós estamos com tempo. Tem mais perguntas aqui que está chegando, É, Líndia. Já eu volto é ali que eu lembrei, nos como comentários. eu converso muito, você vai me Não, pode ir, trazer. tá ótimo. Eu sempre pensei assim, como que é uma pessoa que passou por um abuso infantil na velhice ou na idade madura, né? E sempre fiquei pensando, e um dia numa perícia, eu fui fazer uma perícia, eu encontrei uma mulher que foi abusada pelo próprio pai, e ela tinha feridas no corpo, que saía como vulcões de dentro para fora. E aí eu fui conversando com ela, fazendo a entrevista. Na entrevista a gente se envolve, né? A gente quer saber todo o contexto para estar ajudando, para estar respondendo as perguntas que o juiz solicita. E ali eu vi que a sua doença emocional, ela se expurgava pelo seu corpo. Eu falei, olha só o que é um abuso, não cuidado, não tratado. Por isso que a importância do conselho, da rede socioassistencial e de tudo mais. O que ela trabalha, né, no coração das pessoas, precisa trabalhar as emoções,
essas frustrações, os medos. E ela foi falando, eu fiquei impactada. Eu falei, aqui eu estou entendendo como que funciona todo esse processo emocional. Porque quando vai encaminhado para a rede, aí vai ter o atendimento da assistente social, vai ter o atendimento do psicólogo, vai ter todo aquele acompanhamento, né? Exato. Então, assim, é muito importante esse trabalho em rede, identificar essas situações de violência, porque só dessa forma que a gente vai conseguir cuidar das crianças e dos adolescentes, para quando não chegar nessa fase adulta, ter esses sofrimentos, essas situações emocionais, especialmente como essa mulher que você está falando, né? Olha só, a Daiane está perguntando assim, ó, por que existe tanta resistência de aceitação do profissional de serviço social dentro do conselho tutelar? Olha só, Daiane, a lei traz que tem que ser, para ser conselheiro tutelar, não necessariamente tem que ser um assistente social, precisa ter nível superior em qualquer formação, né, Lê? Não, é assim, o nível superior, nós tínhamos conversado aquele dia. Sim. Na última eleição, pediu nível superior. Nas demais não precisava. Isso vai de cidade para cidade. Na próxima eleição, nós não vamos solicitar nível superior, e sim um pouquinho mais de experiência. Então, mas não precisa. Então, não é que tem resistência de aceitar o assistente social, é que não necessariamente tem que ser assistente social ou psicólogo, né? Às vezes, aqui, a Lenice, ela é assistente social, mas ela passou por todo o processo da prova, do psicólogo, da eleição. Ela entrou como conselheira tutelar, sendo assistente social de formação, mas ela entrou como conselheira. Então, não necessariamente, não é nenhuma resistência, né, Lê? É que não precisa ter essa formação. Na nossa turma, nós tínhamos assistente social, pedagoga, advogada, psicóloga. Só para vocês entenderem, como assistente social, eu não posso ser assistente social dentro do Conselho Tutelar. Eu sou apenas conselheira tutelar, eu não efetivo uma função de formação. Não existe, é totalmente diferente. Por exemplo, se a pessoa tiver segundo grau e ela conseguir passar por esse processo todo e entrar, ela vai ser conselheira, ouvinte, né? Ela vai ser um ouvinte de um órgão encaminhador. Tem que ter bom senso. Eu falei bastante a respeito de até o tema da nossa live ficou assim, porque como uma outra pessoa falou que na cidade dela necessariamente tem que ter um assistente social e um psicólogo, ficou nessa dúvida aqui. Mas é porque a lei é municipal e às vezes dependendo do município eles exigem ou não necessariamente, né? Na verdade, pode ser assim, às vezes no CMDCA, no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, eles consigam que dentro do conselho tenha uma psicóloga, uma assistente social para atendimento, sabe? No atendimento imediato, pode ser que tenha. Eu conheço algumas cidades maiores que têm essa equipe multidisciplinar, mas não é lei. É um sonho nosso aqui a gente colocar esses dois profissionais que aí seria excelente, né? Seriam profissionais mantidos pela prefeitura. Então, é um sonho de consumo de vários conselhos, porque nós não efetivamos a ação como profissionais, e somente conselheiros. Olha só, Cleia está perguntando assim, na ausência do juiz, por exemplo, quando o conselheiro presencia uma situação de violência contra um adolescente, presencia, né, em flagrante e tal, o que vocês fazem? Na verdade, tem que ir para o juiz, né, Lê? Porque ela está falando, na ausência de um juiz, o que vocês fazem? Não, o juiz, ele é o último. Para chegar no juiz, vai meses, né? 2, 3 meses. Porque quando você passa por qualquer tipo de violência, isso é caso de polícia. Então, primeiro, a porta de entrada é a delegacia. Então, da delegacia que vai abrir inquérito, que vai instaurar o inquérito, por exemplo, o nosso aqui, a porta de entrada é a DDM, a Delegacia da Mulher. Então, cada caso é um caso, mas para chegar no juiz tem que se tornar inquérito. Aí que ele vai dar a decisão final. Mas enquanto isso, a rede já trabalhou em peso. Vai articulando. Para você ter ideia, para nós solicitar, por exemplo, um acolhimento, o promotor vai falar assim, todas as tentativas, vocês já fizeram? Foram frustradas? Cadê o relatório? Então, para você solicitar, você tem que ter 6 meses de trabalho na rede. Por isso que é importante a rede. Você só vai mandar mesmo para o setor judiciário quando todas as tentativas foram frustradas. Entendi. A denúncia, a Ana Paula está perguntando se a denúncia pode ser feita pelo Disque 100 com relação à violência contra criança e adolescente. Perfeito. O Disque 100
É um órgão maravilhoso que não identifica quem está fazendo a Porque denúncia. ela falou ao invés do boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência vai estar identificado, né? No Disque 100 não Quando, identifica. não, quando você faz um Disque 100, ele vai vir, dependendo da cidade, tá? Tem alguns diferentes, mas quando você faz um Disque 100, ele vai para a delegacia, vai para o Ministério Público, vai para a delegacia e vai para o Conselho. Aí o Ministério Público solicita em 30 dias um parecer dessa denúncia, de você ir e você relatar o que foi feito em tudo isso, se procede, se não procede, para onde você encaminhou. Então, diz que sim, ele é muito bom, porque você tem que dar a resposta. Ah, eu liguei para o conselho, mas o conselho não foi até hoje. Faz um Disque 100. Você tem o número do protocolo, você vai solicitar. Não foi, você liga no Disque 100, ele vai ver nos órgãos por que está parado, o que aconteceu. Eu fiz muito Disque 100. Eu mesmo peguei, eu Já mesmo fazia fazia a muito denúncia. fazia a denúncia, eu não quero aparecer, não, vamos fazer um Disque 100, vamos fazer um Disque, por quê? Você acaba formalizando essa denúncia, porque infelizmente tem alguns conselhos que demoram um pouco para fazer as visitas e tudo mais. Agora o Disque 100, ele te dá um maior empoderamento daquela situação. Muito legal. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A Verônica disse: eu também já participei de uma audiência concentrada da Vara da Infância e Juventude. Na época eu era estagiária da DPE e é um campo que envolve muitas demandas relacionadas à família. Ela só está comentando, muito bom. Fez um estágio muito bom, viu? Bom Olha mesmo. só, quando o caso de adolescente de 14 anos engravida um adolescente de 15 anos, mesmo com consentimento, é considerado abuso? Gente, aqui é um estudo de caso, né? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar a estudo de caso. Nós estamos aqui nas perguntas e respostas sem ser estudo de caso. Se a Lenice entender e conseguir falar sobre isso, pode falar, porque senão depois a gente vai lá pro direct e fala sobre estudo de caso lá. Mas olha só, 2 adolescentes, 14 e 15 anos, é considerado abuso? Qual é o procedimento? A partir dos 14 anos não é considerado abuso. Se for abaixo de 13, mas se for uma pessoa adulta, aí caracteriza abuso. Mas quando é 2 adolescentes... Mas os dois são adolescentes, 14 e 15 anos. E foi consensual, parabéns, vovó, você vai ser vovó. Assume as 2 crianças, mas a terceira que estão por vir... Porque ela é responsável pelas 2 crianças, né? Pela adolescente e pelo neto. Não tem isso o que fazer. Qual o procedimento? Não tem o que fazer. Não tem, acolher essas 2 crianças com mais uma por vir, então não é abuso. Agora, tem aí o rapaz 25 anos que a menina tem 14. É consensual? Não caracteriza. Abaixo de 14 aí caracteriza abuso sexual, pedofilia, e aí vai N artigos. Entendi. Olê, qual que é o maior desafio enquanto conselheira tutelar? É garantir os direitos da criança. É desafiador. É que a rede trabalhe, sabe? O mais desafiador é você entrar no artigo 136, que são o trabalho mesmo, essa questão de você efetivar a ação e efetivar os direitos da criança, que isso aconteça. Só para você ter uma ideia, nós como conselheira, eu fui conselheira, nós temos uma condição muito importante dentro da sua cidade. Você é uma autoridade dentro da cidade. Você tem, na época que você faz o plano plurianual, você consegue, através das demandas que a cidade necessita, você criar, solicitar, na verdade, que isso seja concluído. Vou dar um exemplo. Uma intoxicação exógena. Foi para o PS porque a menina tentou se matar. Vamos falar assim, não tomou remédio, alguma coisa aí. E lá entra como intoxicação exógena, não como suicídio. Nesse lugar, era muito importante que tivesse um psicólogo para atender naquele momento essa situação. Então, na minha cidade não tem. Vamos criar essa lei, vamos criar no plano anual que a Câmara trabalha, que é quando você pega o dinheiro da sua cidade e vai colocando nos setores, nas secretarias, mas que isso aí é questão de saúde, que
esse dinheiro de saúde tenha um profissional lá para atender. Então você leva esse projeto, você tem como levar até a Câmara para que isso seja efetivado como demanda, como necessidade da sua cidade. Não é só atender família, não é só atender criança, escola e tudo, é você também trabalhar a rede. A rede é importantíssima, ter uma rede forte, uma rede que trabalha na mesma visão. Porque quando você divide, igual eu já te falei, você divide as tarefas, se torna mais leve e os direitos são efetivados. Senão você vai sempre mandar para o CRES depois que os direitos já foram violados. Entendi. Lê, tem aqui, ó. Quando o conselho recebe um chamado da escola, alegando o descaso dos pais acerca da saúde da criança, acerca de saúde agora, qual que é o procedimento? O que vocês fariam, por exemplo, se você recebe um chamado da escola? A escola ela é um órgão muito importante dentro do conselho. 80%, 70% da demanda de um conselho vem das escolas. As escolas ela tem esse papel muito importante de observar o que está acontecendo, porque eles percebem a mudança da criança e sempre tem um educador ou então um mediador que tem essa afinidade e ele vai identificando. Identificou que a criança, vou falar de um exemplo, tinha duas meninas que os dentes delas tinham 4 e 5 anos, os dentes já eram todo cariado, a escola mandou, e eu peguei o caso, mandou, porque não escovava, isso é questão de higiene, isso é uma questão de... Acaba sendo uma negligência, porque essa criança sofre com dor de dente. Então você vai... É constrangedor, peça uma visita. Você não sabe como você vai ser atendida. Essa mãe vai falar assim, toma conta da sua vida, eu vou matar a diretora da escola. Meu Deus! É um barraco, sabe? Dependendo onde você for, é um barraco. Porque você imagina você bater lá e falar, olha, recebi uma denúncia que a higiene das crianças não é feita, né? Não está sendo feita, realizada. Então, se torna, às vezes, até... Você tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que colocar no coração dessa mãe, na mente dela, que você está ali para ajudar. Não pra é ajudar, e a necessidade disso, porque senão a criança vai sofrer, né? Gente, então eu lembro de higiene aqui, enquanto conselheira tutelar, hein? Pelo amor de Deus, não vai pegar lá e falar assistente social tá falando de higiene, escovadeira. Não pode. Estamos falando agora como assistente social, e sim como conselheira tutelar, que recebeu uma denúncia da escola, lá eles recebem denúncia. Só deixar claro aqui, porque minha amiga... Pode continuar. Porque o assistente social não pode chegar na casa e falar, pô, que casa é essa? Pelo amor, aí é prática higienista, né? Assistente social não pode, mas o conselho tutelar, Leni está dizendo que recebem e eles fazem sim essa visita. Pode continuar o assunto da criança. Então você tem que ir, eu vou falar de novo, né? Falar, gente, pega seu lindo corpo e vai ver a denúncia. Porque os direitos da criança está sendo violada, ela está com dor. E essa mãe, eu sou baixinha, gente, eu tenho 1,60 m, a mãe era gigante, ex-jogadora de basquete, falei, hoje eu apanho. E eu, não, senhora, e falei, não, só tô aqui, essa escola pega no pé, a escola pega mesmo, mas vamos ver certinho, vamos levar, vamos caminhar. E aí acabou dando certo, a gente acabou ficando amiga, assim. Conseguiu cuidar da criança, porque é a proteção da criança, né? Você imagina uma criança, que sofrimento que não é, que constrangimento que não passa, né? Estando numa condição dessa. Então o Conselho Tutelar pode sim intervir. A menina até perguntou aqui, deixa eu ver quem que foi, a Ana Paula. Pode expor a escola como denunciante? Eu não sei como que é isso, esse lance. Sempre expõe quem denuncia, porque também a gente pode... as pessoas, até o artigo 5º da Constituição traz que é assegurado o acesso à informação, mas a gente pode resguardar o sigilo da fonte. Isso é lei que está no artigo 5º, né, da Constituição. Nem sempre você pode falar de onde é o sigilo, mas a pessoa pode ter aquela informação, sim. Como que é isso no Conselho? Ela pergunta. Eu lembrei de uma denúncia que uma colega foi ver, ela leu o Disque 100 inteirinho para a pessoa. Oh, mas deu um fuá. Ela leu, ela pegou... Eu tinha uma colega que entrou, que eu fiquei 2 mandatos, né? Assim que ela entrou, ela recebeu o Disque 100, chegou na casa,
Falou, eu vim ver uma denúncia que está falando que a senhora foi contando tudo, até contou que o denunciante, mas foi. Então você tem que ter muito de Nossa. cultura, você tem que ler. É importante você resguardar o denunciante sempre, sempre. Mas como foi de escola, não dá para falar, mas quem denunciou? Eu recebi um pedido da escola. Tá. Então, você tem que ter A maior escola cuidado. aí, que agora a escola tem professor, diretor, coordenador, é só não informar a fonte, Exatamente. né? Que a lei fala que a É, gente pode resguardar o sigilo da fonte. Você pode dar informação, mas resguardar o sigilo da fonte. Hoje até uma pessoa comentou no post lá, ela falou que lá na cidade dela, na cidade onde ela mora, depois que a pessoa não é mais conselheiro, sai do conselho e tal, começa a contar os casos e virar caso de esquina as situações das crianças e das famílias. Falei, isso daí, eles precisam ser identificados e responsabilizados, né? Porque até isso daí eu anotei aqui, a própria Constituição no artigo 15 fala, no artigo 5º, fala sobre esse sigilo. É inviolável a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano moral, dano material ou moral. Ou seja, se uma pessoa que era conselheira depois sai e fala, porque a gente conta as experiências, mas não conta as pessoas, a gente guarda o sigilo, são só exemplos, mas que nela falou que lá vira caso de esquina. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas, né? Eu vi aqui numa resolução do CONANDA também, tá escrito assim, que o membro do Conselho Tutelar, ele será responsabilizado pelo uso indevido de informações ou documentos. Inclusive, essa responsabilização se estende não só ao conselheiro, mas aos próprios funcionários ou auxiliares do conselho, se sair divulgando informações que são sigilosas. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Não pode sair falando por aí, né? A gente sempre falava assim, ó, cuidado com a rádio peão. Tudo que acontece aqui tem que morrer aqui. Importante que o colegiado, que são 5, tenha uma relação muito legal, que seja coerente. Quando o colegiado ele é coeso, ele trabalha na mesma visão, isso cresce muito, principalmente o vínculo entre si mesmo, porque o caso que eu peguei, ele não é meu, ele é dos 5. Esse caso é meu. Tem muita Entendi, vaidade. olha Esse só. caso é meu. Não, esse caso não é meu, esse caso é dos 5, É porque se a casa nosso, pegar né? Do férias, conselho, da proteção. exato. É todo um, é de todos, né? Por isso que os 5 conselheiros, ele tem o mesmo peso, ele não é igual aos nossos dedos, um maior. Você tem o coordenador, você tem o relações públicas, secretário, então tem a pessoa que faz a ata, tem aquele que assume como coordenação, tem aquele que é o relações públicas que dá as entrevistas, faz matéria para jornal, para TV. Então, existe que todos eles têm um trabalho muito É importante. tudo muito articulado, né? Então, se você tem um conselho que trabalha na mesma visão, nossa, é muito bom mesmo. Agora, É. se for, aí é complicado. Chegou uma pergunta aqui, resumidamente, se o conselho recebe uma denúncia e ele não procura a família, a quem vai ser recorrido se o conselho não procura a família? O que tem que fazer? Para onde tem que ligar? Onde tem que denunciar o que o conselho não está agindo como deveria, Se o por exemplo? conselho não está atuando nas suas funções, você tem que ir no CMDCA. Aqui nós falamos com DICA, mas é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Toda cidade tem. O conselho responde para o CMDCA. Então, vai até o CMDCA da sua cidade, faz a denúncia, fala, liguei, deixei a denúncia tal dia, ninguém foi, ninguém apareceu, conversei com o conselheiro tal, ele não foi, enfim, é lá porque o conselho CMDCA ele também tem um conselho que só trata de situações do conselho tutelar. Então, se tudo isso se proceder, é processo administrativo, vai para processo mesmo, vai para o Ministério Público, é bem grave mesmo. Se efetivamente não estiver fazendo aquilo que é sua verdadeira função, ele é punido, ele pode ser até exonerado do cargo. Olha isso, viu? É muito Respondido aí, sério. colegas. Gente, chegou bastante perguntas, acho que a gente conseguiu responder praticamente todas. Tem uma aqui que eu estou tentando ver. Por exemplo, se tiver algum caso de violência contra a criança, um caso de violência sexual, abuso sexual contra a criança,
Tem algum profissional que vai acompanhar essa criança ao PS? Tem essa necessidade? Vai Tem algum profissional? No momento é o conselheiro tutelar, ele vai fazer todo o caminho, né? Ele vai pegar essa criança, fazer o BO, do BO desce para o IML para fazer o exame. Então acompanha mesmo, né? Acompanha. Esse papel é importantíssimo de acolhimento, de trazer segurança para casa, para a família, para os familiares também. É caso de polícia, né? E já é caso de polícia. Entendi. Uma vez você resolvido, aí, novamente, o conselho é um órgão encaminhador. Ele já vai mandar para o CREAS e assim a rede também vai estar trabalhando a favor dessa criança. Entendi. E da família também, né? Trabalha a família. Então O CREAS acompanha sim, né? Vai alguém acompanha, alguém está junto, mesmo o conselheiro que atendeu pode estar acompanhando. Às vezes demora até 2 anos para dar alta. Eu já vi casos de ter acompanhamento até 2 anos, aí eles dão alta quando o CREAS já tem a sua condição de avaliar, né? Se for necessário, ele dá alta. Entendi. Aqui, agora que a gente estava falando lá, um assunto anterior a esse, com relação à denúncia, se o Conselho Tutelar não estiver atuando e tal, pode ser no CONANDA também, né? Ou não? O CONANDA, ele é federal. Você vai buscar o CMDCA da sua cidade. Entendi. Tudo é CMDCA. Que mais? Teve uma última pergunta agora, que a gente já deu nosso horário aqui. O Conselho Tutelar pode enviar diretamente criança ou adolescente para o SAICA, né? Lembra, a gente falou sobre isso, serviço de acolhimento. Quem manda, quem decide, quem manda é só o juiz que tem essa decisão, né, Lenice? Conselho Tutelar para acolhimento. De novo. Acolhimento, eu posso acolher. O Conselho Tutelar manda para acolhimento? Não, manda. Se eu chegar num lugar e eu ver que aquele lugar, aquele ambiente está colocando em risco a criança, eu posso acolher. Você pode acolher, mas isso vai para o juiz que determina, ou vocês podem acolher sem ter passado pelo juiz? Eu posso acolher na hora, levar para o acolhimento, para a casa de acolhimento, deixar a criança lá, sentar ali no computador, fazer o relatório e mandar para o Ministério Público para que chegue. Depois disso, é Ministério Público para depois chegar no juiz. Aí o juiz vai ver se essa condição é de substituir família, e aí ele vai definir. Mas o conselho tem essa autorização, essa autoridade, vamos dizer assim, para lá acolher essa criança para tirar do ambiente. Ele tem o direito de tirar a criança de risco. Muitas vezes, se você conseguir uma família extensiva, está lá na mãe, está sofrendo todos os tipos de violência, você pode deixar com a avó, tem uma família extensiva, eu posso deixar com a avó, com o tio, com o primo. Eu preciso tirar da situação de risco. Mas muitas vezes a família é tão precária nessa questão de acolhimento dessa criança que, infelizmente, tem que acolher. Acolhimento é o último caso. Mas vocês podem fazer isso, né? Então, pode. Não necessariamente esperar todo o processo, porque senão essa criança fica aí numa situação de violência, né? É de momento, você vê que é necessário, vai acontecer. Teve um fato de história mesmo, que a conselheira não tirou naquele momento da violência que estava acontecendo, denúncia, acabou os pais matando a criança. Então, você não vai deixar, né? Você já pega e já leva. Já acolhe misericórdia, né? Quando puder então, resgatar o quanto antes, né? O conselheiro tem que ser rápido, ele tem que estar ligado mesmo no que está acontecendo em volta e pedir sabedoria aí, né? Porque vocês devem enfrentar muitas situações difíceis, né, Lê? Bastante. Tem tempo? Tem, pode falar. Hoje eu estava conversando com as amigas lá no trabalho e uma delas foi conselheira também junto comigo. Aí ela me perguntou assim, qual foi um fato que te marcou muito? Um que marcou muito foi uma mãe que ela foi no dia e falou, eu quero entregar as crianças, porque o marido dela foi preso, porque abusava. Eu falei, não, eu não vou pegar. Não, você tem condições. E falei, não, pode levar essas crianças embora, eu não vou pegar. Porque eu já conhecia a família, eu conhecia a menina desde criança. E falei, não, você tem condições, a rede está te ajudando. Mas ela tinha tem um na psicologia, vai explicar melhor, mas ela tinha... A vida dela era esse marido, não as filhas. E ele foi preso porque ele abusou as meninas.
eu não vou ficar, eu não vou ficar. E aí ela foi embora, no outro dia ela voltou. Ela falou, tô entregando as meninas. Aí eu falei, não tem jeito, vai acontecer alguma coisa. Aí eu coloquei as meninas no carro com ela, fui na casa dela pegar os documentos, deixei ela na casa e da casa dela até a casa de acolhimento, eram uns 20 minutos no carro. E essa minha mãe, minha mãe, minha mãe. Eu falei, calma, calma. Eu sozinha, a minha mãe, minha mãe, minha mãe. Pra mim isso daí foi assim, chocante. Eu fiquei, aliás, já tem mais de 5 anos aí ou mais, eu me lembro até hoje, aquele mãe, 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 porque uma coisa que é terrível no ser humano é a rejeição e o abandono. E elas tinham já idade para entender. Passaram por isso, né? Passaram por isso desnecessário, foi totalmente desnecessário, mas infelizmente até eu coloquei no relatório para o juiz que foi o pior momento da minha vida como conselheira, ter aquelas meninas dentro do carro chamando a mãe, Chorando. e eu não sei o que fazer, e ela ficou lá no portão olhando assim, nós irmos, e não ter sentimento nenhum. Então isso daí foi um dos piores Muito casos que eu forte. peguei. E Depois você nesse dia acolheu essas meninas, levou para o acolhimento. tive que acolher, infelizmente tive que acolher. Então, tem vários fatos que, Mexe muito infelizmente, com o psicológico, né, Lê? Precisa ter um acompanhamento, né? Psicológico. Meu tem que colega até ter, perguntou isso aqui. Precisa ter um tem que ter. acompanhamento para os próprios conselheiros, porque não é fácil lidar com situações assim, né? Hoje o conselheiro aqui tem plano de saúde, na minha época não tinha. Então, eu até falo assim, a gente fica meio doido, assim, não é muito normal, não. É porque Porque a você gente, com plano de saúde você pode, né, fazer um tratamento, ter um sim, psicólogo, um acompanhamento ali para é poder importante. lidar com essas situações. Eu passava pelo psicólogo. Eu, por si só, eu fui porque foram muitas violências contra aquelas crianças que acaba você também passando por esses momentos. Então, ensina várias técnicas que depois você vai... Porque quando você banalizar o caso, você deixa de cuidar aquele caso com amor. É mais um entre muitos, né? Então, não banalizar os casos, porém você não levá-los para casa. Sim, Então, sim. um tempo, né, para você associar tudo isso. Entendi. Mas para ser conselheiro, você precisa. O principal de tudo é ter muito amor nas Ter pessoas, muito amor. sem apontar nada, só amar. Sem Só, julgar, sem nada, né, Lê? sem julgar, Ô, Lê, sem aqui na julgar. nossa cidade temos programa de família acolhedora já ou não? Não, aqui Ainda não não. tem. Ainda Entendi. não tem. É um estudo, eles estão estudando faz tempo, mas Mas ainda não. nós não temos. Eu acho Lê, interessante a família acolhedora. então, eu andei lendo algumas coisas, sim, mas eu não sabia se que tinha ou não. Agora uma colega perguntou. Não Lezinha, tem. eu só tenho Ah, que agradecer. Já passou 1 hora e parece que faz 5 minutinhos que a gente está aqui, de tão gostoso que está esse papo. Tá uma delícia poder foi conhecer muito tanta bom. coisa. Eram muitas dúvidas minhas também e de colegas que chegaram. Acho que a gente conseguiu responder todas que chegaram na minha caixinha e todas que chegaram por aqui. Então, pessoal, a Lê tem o Instagram dela, tá aqui juntinho com o meu. Se clicarem no meu nome, aparece o dela. Quiserem segui-la, conversar com ela, chamar depois. Ela, como eu disse, ela tem também um projeto, ela é idealizadora, né? Ela desenvolve projetos sociais. Se vocês estiverem precisando de alguma assessoria, mentoria nessa área, a Lenice é craque, pode confiar no trabalho dela. É uma perita amiga, a gente trabalha junto. Lenice que me apresentou a perícia, ela é responsável por eu estar aqui, gente. Tudo começou porque a Lenice me ensinou. Lenice é grande responsável por eu estar aqui. Eu sou muito, muito grata a Deus pela sua vida, por você. Faça suas considerações e vamos dando tchau. A gente volta qualquer outro dia desses juntas aqui, né? Porque juntas eu e ela estamos toda semana, né, Lê? Exatamente, a gente tem uma afinidade muito gostosa. Eu agradeço mesmo a oportunidade, passou tão rapidinho, que gostoso. Passo. É gostoso você falar, né? Você falar daquilo que você tem já uma facilidade. Pode me chamar que eu tô aí. Pessoal, quem tiver dúvida, pode entrar lá no meu direct, nós vamos conversando. E eu gosto muito de dividir aquilo que eu sei. Eu gosto muito de dividir e eu trouxe a perícia para a Rê, mas a Rê é uma aluna que ficou melhor que a professora.
Eu falo para ele, vou, Regiane, porque cada um tem suas potencialidades aí nas habilidades de comunicação e de aprendizagem. Parabéns, eu sou tua fã, tu sabe disso, né? Nós somos toda pessoa juntas aí, fazendo trabalho na cidade, trazendo a impacto na importância. cidade. Nosso trabalho, graças a Deus, tem sido impactante. O trabalho da Lenice lá como chama lá? Como que você chama? No Beco da Esperança. Então, qual o nome? Você falou o nome do projeto. Casaléu. Projeto Casaléu, gente. Ela falou o Beco. Fica mesmo no Beco. É um projeto que a Lenice tem lá. Ela vai lá toda semana, atua com famílias ali em situação de vulnerabilidade. É coisa lindíssima o trabalho que a Lenice desenvolve. E eu tenho o privilégio de estar ali acompanhando. Na verdade, a retaguarda é sua, né? Você está sempre ali. Estamos aí. Muito obrigada, viu? Pode chamar que eu gostei. Pessoal, aqui um monte de gente agradecendo, amei a aula, parabéns, boa noite, muito bom aprender, parabéns. Alaine, parabéns, meninas, que orgulho de vocês, Deus abençoe e capacite. Lídia, obrigada, gente. Olha só, é uma alegria estar aqui, eu volto para ler qualquer dia com outros assuntos, a gente tem muita coisa ainda para falar, né, Lê? A gente trabalha junto, a gente tem projetos juntos, enfim. Então, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Lê, obrigada. Beijo. Quem eu não respondi, depois eu respondo no direct. A Lê também, se alguém chegar lá, com certeza ela vai dar toda a atenção, que ela é toda essa simpatia que vocês estão vendo aqui. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite, viu? Deus abençoe. Tchau. Até mais. Deus abençoe todos vocês.